na redenção que vem do Senhor Jesus. Amém? É bom estar aqui novamente, rever irmãos e irmãs, poder conhecer outros e partilhar um pouco da palavra de Deus. Quero externar meu caminho pelo pastor Marcelo. Nossa amizade tem se fortalecido a cada tempo, tem sido gostoso construir esse relacionamento e numa liberdade, de geração um pouquinho diferente, e ter a liberdade de falar dos nossos sonhos ministeriais. E agora ele morando mais perto aqui, está mais fácil ainda, Que gostoso. Queridos, dentre vários sentidos que nós temos, por exemplo, o do tato, a audição, os 5 sentidos, eu gostaria de convidar você a pensar comigo um pouquinho sobre a visão, os olhos, o olhar humano, o olhar que temos sobre todas as coisas. Por isso eu convido você nesta noite a pensar um pouquinho comigo que existem olhares diferentes para as coisas. Por exemplo, existem olhares que são olhares machistas. Como tem. Como tem gente que quer analisar o mundo a partir do seu machismo, da sua forma de interpretar as coisas, e acha que aquela é a única possível de se ter. Mas existem também olhares que são olhares femininos. Gostaram da sombra? Caprichei. São olhares a partir do jeito feminino de ser e que interpreta de forma um pouco diferente as coisas. Mas não existe só isso. Existem pessoas que têm um olhar, quem sabe, marcado pela angústia, pelo desespero, pela tristeza. Para tudo que olha parece ser algo ruim, parece não ser possível encontrar esperança, porque tudo está obscuro, mal. Existem outras pessoas que têm olhares marcados pela esperança. Olha tudo com esperança e alegria e otimismo, e diz: vai dar certo. E ao olhar para aquilo, caminhar acreditando que isso é possível. Outros têm olhar cor-de-rosa. Tudo é cor-de-rosa, tudo está na boa, não tem problema. O mundo é como se fosse o mundo da Dorothy, lá no Mágico de Oz. Tudo é bonito, tudo está certo. Existem outros tão materialistas que o seu olhar é marcado por aquilo que pode ganhar, levar em conta. O mundo capitalista é marcado por isso. Tempo é dinheiro e eu não posso perder tempo, porque eu quero dinheiro. Então, há muitas possibilidades de olhar. Há muitas formas de se observar as coisas. Porém, eu gostaria de fechar um pouquinho essa ideia de olhar que eu quero propor a vocês nesta noite. Eu quero falar sobre o olhar a partir do amor. Eu acho que este olhar do coração, o olhar do amor, ele é importante. Mas de repente nós descobrimos que existem N possibilidades de se amar. Uma possibilidade que nós temos de falar do amor, e aí a cultura que nos propicia isso, é a cultura grega, porque ela vai dizer: olha, existem 4 palavras que nos ajudam a entender âmbitos diferentes sobre o amor.
E uma delas eles vão dizer: existe um amor que é o amor filéu. E este amor filéu é o amor da Bíblia. Este amor filéu é o amor daquele que quer criar juntos uma história, pessoas que criam uma certa empatia e querem conviver. Está bom para você? Ah, está bom para mim. Que legal a nossa amizade. E este é o amor filéu. Porém, também é possível falar de que exista uma outra forma de amor, que é o amor estorgê. O amor estorgê é o amor consanguíneo, é o amor de pai para com os filhos, é o amor de irmãos, é o amor entre a família, é aquela mãe que mesmo o filho fazendo coisas erradas, prejudicando alguém, ela diz: mas é o meu filho e eu o amo. Este é o amor estorgê. Também essa cultura fala sobre uma outra forma de amor, amor eros. É o amor de onde em português nós tiramos algumas palavras como erótico. O amor eros é definido por um filósofo lá da antiguidade chamado Platão como o amor desejo. Eu amo aquilo que eu desejo ter, e por isso eu deposito toda a minha energia em amar o que eu gostaria de ter. Por isso, quando uma garota ou um garoto está muito apaixonado por algo que parece ser inatingível, nós usamos a expressão amor platônico. Já ouviram isso? Está vivendo um amor platônico. É um amor do desejo, porque para Platão, quando você consegue realizar o seu desejo, você deixa de amar. Mas eu não quero falar sobre amor filéu, amigo. Não quero falar sobre amor estorgê, que é a família. E também não vim aqui falar sobre o amor eros, que é o amor paixão, desejo. Eu gostaria de compartilhar com vocês uma outra forma de amor, que é o amor ágape. Ele é um amor muito maior, ele é um amor grande, um amor que vem de Deus e que perpassa por mim e alcança o outro, perpassa por você e alcança o outro. Por isso falar deste amor que é capaz de amar, e amar com o amor de Deus. E este amor é diferente. Agora, eu não quero falar só deste amor enquanto um amor que estamos definindo conceitos. Eu quero avançar um pouco, e aí eu gostaria de compartilhar com vocês que meu desejo nesta noite, pastor Marcelo não tinha visto nem a gaveta que eu usei. Eu quero usar aqui um exemplo de uma profissão. Não sei se temos aqui conosco alguém que seja da área da enfermagem. Mas para mim, uma das profissões que mais fala de cuidado, de um olhar cuidador, é do enfermeiro, da médica, do médico, que cuida de pessoas. Mas eu não quero falar só do cuidado do enfermeiro e do médico, eu quero avançar com você. Eu quero falar sobre o enfermeiro, a enfermeira, o médico, mas que está ungido por uma graça divina para servir o seu próximo. Por isso, fique atento ao que eu quero partilhar com você, porque eu vou falar de um amor grandioso de quem serve, mas serve ungido pela graça de Deus, a sociedade a qual vive. E para isso eu te convido a uma leitura bíblica, e quem sabe hoje uma leitura diferente, e eu vou pedir ajuda. Você vai acompanhar comigo a leitura de Atos capítulo 3. Só que não abra a sua Bíblia. Essa leitura vai ser diferente hoje.
eu quero que você acompanhe a leitura do texto, mas enxergando a possibilidade do que tenha acontecido naquele episódio. Ouça e veja o que aconteceu com Pedro, João e aquele coxo. Nós já nos nascemos pequenininha, colocando todos os dias para pedir esmolas aos que entravam no templo. Vendo que Pedro e João estavam para entrar, pediu-lhes esmola. Pedro e João olharam bem para ele e então Pedro disse: olhem para nós. O homem olhou para ele, esperando receber deles alguma coisa. Disse Pedro: não tenho prata nenhuma, mas o que temos também. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, ande. Segurando-o pela mão direita, ajudou-o a levantar-se, e imediatamente os pés e tornozelos do homem ficaram firmes, e de um salto pôs-se de pé e começou a andar. Esta é uma série de leitura da Bíblia dramatizada e que nos ajuda a entender o segundo número ali do lado e ali são os versículos. Então é a tradução na Bíblia revista e atualizada de João Ferreira, mas ela toda dramatizada. Por isso, eu intitulei o sermão, aí eu vou pedir a ajuda da minha amiga lá no fundo, podemos mudar, a conversão dos olhos. Esse sermão é baseado num outro sermão de um amigo muito querido, o pastor Luiz Carlos Ramos, que ele fez, e naquele momento este sermão falou muito ao meu coração, e eu o adaptei para compartilhar, e acredito que nos ajuda a entender qual o olhar que Deus deseja que nós tenhamos neste mundo perdido. Existem pessoas que estão invisíveis. A área da sociologia chama isso de invisibilidade social. Pessoas que estão espalhadas pela cidade, ou nós passamos por elas, mas nós não as enxergamos. Chamei a atenção que às vezes algumas pessoas com quem você já se acostumou com elas, aquele pedinte, aquela pessoa que está sempre no sinal, ela passa a fazer parte daquela paisagem e parece não ser mais um ser humano, uma pessoa, mas uma coisa por onde eu passo. E isso acontece muito nesta sociedade excludente a qual nós vivemos. Estudiosos desta área dizem sobre os garis que parecem nem estar ali quando estão trabalhando, as funcionárias ou empregadas da limpeza, que as pessoas passam como se não tivesse ninguém ali, são invisíveis.
invisíveis. Parece que nos acostumamos que existe um movimento, mas parece que não é gente, e nós não dirigimos os olhos para essas pessoas. Então, olhando para este texto, eu gostaria que você pensasse o que o texto vai apresentando para nós. Podemos ir mais um pouco, mais uma. Nós começamos a leitura do texto falando de dois homens muito conhecidos, Pedro e João, homens piedosos, homens de oração, homens que se dirigiam ao templo quando estavam ali em Jerusalém, e eles eram acostumados a ir várias vezes no dia, e o jeito do judeu contar as horas do dia é diferente do que nós contamos hoje. Naquele momento eles contavam as 12 horas do dia e as 12 horas da noite. Por isso a primeira hora do dia era 6 horas da manhã, a terceira hora, 9 horas, a sexta hora, meio-dia, a nona hora, é disso que vai falar ali, às 3 horas da tarde. Pedro e João, que já tinham ido em outros momentos e em outros dias lá no templo, eles resolvem às 3 horas da tarde daquele dia voltarem ao templo para orar. Mas olha o que diz o versículo 2. Lá no templo era levado todos os dias um coxo, e esse coxo era colocado no mesmo lugar, na porta do templo, e a porta chamada Formosa, e ele ficava ali para pedir esmola, porque ele estava à margem daquela sociedade. Por ter uma enfermidade, ele era considerado impuro, e logo, segundo a lei, os impuros não podiam entrar no templo. Então, além de não arrumar emprego, ele também não tinha acesso à própria religião. O que caberia a ele era apenas, no máximo, ficar na porta, e lá na porta tentar ganhar algumas esmolas para sobreviver. E o texto bíblico diz então que diariamente ele era colocado ali no templo. Ora, se Pedro e João iam ao templo muitas vezes, e eles já estavam há alguns dias em Jerusalém, e se aquele coxo era colocado na porta todos os dias, nós podemos imaginar que Pedro e João cruzaram com este coxo várias vezes, muitas vezes. Mas o que eu quero chamar a atenção aqui é que às vezes nós olhamos sem enxergar. Olha o que diz o versículo 3. Ali apresenta uma palavrinha que lá no original grego ela tem uma complexidade maior do que esta que eu e você conseguimos entender na tradução em português. Essa palavrinha vendo é um ver sem enxergar. Sabe quando você cruza com alguém na rua e você está preocupado e você passa direto e você fala: oh, não está me vendo não? Você nem falou oi para mim, né? Você passou do meu lado e não me cumprimentou. É este o olhar. É o olhar por ver alguém, mas não enxergá-la. Parece que está invisível. E é isso que aquela palavrinha está significando. Ele ali, o homem que pedia esmola, ele já não conseguia enxergar pessoas, ele enxergava possibilidades de ganhar esmola. Então quer dizer que nem sempre a invisibilidade está
de quem não ajuda a pessoa necessitada. Está também, às vezes, de pessoas necessitadas que também já não conseguem enxergar outras pessoas a não ser como possibilidade de ajudá-las. E o texto bíblico aqui está dizendo: vendo que vinha estes dois homens, Pedro e João, sabe o que ele faz? Ele pede a esmola. Ele fala: eu quero que vocês me ajudem, eu preciso de esmola para sobreviver. Este era o olhar daquele coxo, e acredito que foi o olhar de Pedro e João muitas vezes enquanto eles entravam no templo. Mas versículo 4 diz que naquele dia Pedro e João, quando passaram por ele, aí vem uma outra palavrinha que é sinônimo de olhar, de ver, que lá na língua grega significa olhar e enxergar de verdade, mas que em português foi traduzido por fitando-o, ou seja, olhando firmemente para a pessoa, enxergando a pessoa. Não é enxergando possibilidades, mas enxergando a pessoa. Então este Pedro, que muitas vezes passou desapercebido por aquele coxo, naquele dia ele passa e enxerga, e porque ele conseguiu enxergar de verdade aquele coxo, ele vira-se para o coxo e diz assim: olha para nós, ou seja, fica em mim também, olha profundamente em mim também, presta atenção no que eu vou te falar. Ou seja, a mudança do olhar de Pedro convida ele a chamar aquele coxo para olhar nele também, e olhar firmemente para ele. Mas olha que o versículo 5 nos diz que este homem olhou, mas continuou olhando, olha que jeito, olhando de forma interesseira. Ele queria ver se ganhava a esmola. Mesmo Pedro dizendo para ele: olha para mim, olha para nós, esse coxo, essa pessoa continuou olhando para o que eu vou ganhar destes homens. Será que eles vão dar uma esmola gorda para mim? E aí, o que Pedro tem que fazer é explicar quem ele era. Olha o que diz o versículo 6. Pedro, sabendo que o olhar dele era um olhar interesseiro, querendo ganhar esmola, a primeira coisa que Pedro fala é: tira esse olhar de mim. Ouro e prata não tenho. Ele deixa claro: se o teu olhar para mim é o olhar de quem quer levar uma vantagem, receber uma esmola, eu não tenho. Mas aí vem, a língua portuguesa é maravilhosa, né? Assim como todas as línguas, mas quando a gente vai compreendendo a língua pátria, gente, e a gente aprende assim, a grande importância de uma adversativa, uma conjunção adversativa, a gente descobre como num discurso ela tem um peso muito grande. Porque ele diz assim: ouro e prata não tem. Então parece que o mundo daquele coxo caiu, né? Então o que você quer comigo? Estou pedindo, você não quer me dar. Mas sempre quando você coloca essa conjunção adversativa, significa que o segundo período da frase, ele é mais forte do que o primeiro. Então quando você faz uma afirmação, coloca uma adversativa, significa que o que você vai colocar para frente pode contradizer aquilo, mas é muito mais forte, muito maior,
E olha o que é que Pedro diz: eu não tenho ouro, eu não tenho prata, esse teu olhar não vai dar certo. Mas, essa é a adversativa. Mas, porém, contudo, entretanto, todavia, gente, ele diz assim: em nome de Jesus, o Nazareno, levanta. Ali na dramatização é legal que coloca o João assustado, né? Na hora que o Pedro fala o João, né, na dramatização ali, a Bíblia não fala nada, mas é uma dramatização. O João leva um susto. O quê? Mas, gente, olha que beleza. Esse olhar se converteu. Por quê? Porque aqueles que não conseguiam enxergar o coxo começaram a enxergar. E aí tiveram autoridade para dizer: olha para mim e me enxerga também, porque eu tenho uma coisa preciosa que vai fazer bem para você. E aí, quando essa coisa preciosa é anunciada, eu quero dizer para você, pode ser anunciada verbalmente ou através do nosso testemunho. Existem ações que falam bem mais alto do que a nossa voz. Por isso, quando chamamos alguém para olhar para nós, nós precisamos ter clareza do que vamos mostrar, quem nós vamos mostrar, o que é que nós vamos mostrar. E Pedro mostra algo, que é a fé que pode mudar a vida daquele homem. Mas, gente, que maravilha! Os olhos se converteram, levaram as mãos de Pedro a se converter, porque diz o texto, vamos continuar, que Pedro toma o coxo pela mão. Não foram só os olhos. Pedro vai para a prática. Ele estende as mãos para aquele coxo. Ele acredita que aquele coxo vai se levantar. Tem uma ilustração que eu lembro de ouvir quando eu era criança, do pastor da igreja que minha família frequentava. Ele dizia que uma determinada igreja estava orando porque estava faltando chuva e a lavoura estava sendo toda perdida e aquele povo estava clamando, precisando de chuva. E aí eles iam fazer uma vigília. E aí então, na hora que saíram de casa, uma menininha corre lá no quarto, pega o guarda-chuva e vem. A mãe fala: para que esse guarda-chuva? Não chove, eu estou pedindo para chover, não chove, você vai carregar o guarda-chuva? Ela fala: mamãe, nós não estamos indo orar para chover? Às vezes nós somos assim. Nós falamos de algo, podemos verbalizar algo, mas não vivemos plenamente aquilo que estamos falando. Mas Pedro diz: levanta, e Pedro estende a mão, e Pedro então vai ajudar. Mas não para por aí, porque diz o texto que quando Pedro deu a mão para ele, a mão de Pedro convertida converte o tornozelo daquele coxo. Um olho curado, que curou a mão, que curou os pés. O olhar mudou. Este olhar mudado transformou a história de Pedro e João e transformou a história daquele coxo. Versículo 9, não 8 mesmo. Este homem que teve os pés convertidos, os pés que estavam todo torto, esse homem sai pulando. Gente, na hora que eu assisto aquela parte
que ele começa a pular naquela escada. E eu falei, ele vai cair. Ele pulou de 4, 5 degraus. Eu fico imaginando a alegria de receber esta bênção. Não se conteu pela bênção que recebeu. E isso é o que acontece com quem é alcançado pelo milagre e pela graça de Deus. Não foi Pedro e João que foram abençoados e saíram. Não, aquele homem que foi alvo da graça e da missão, dos atos de Pedro e João, é que teve sua vida transbordada pela graça e saiu feliz, pulando, saltitante. E vai para onde? Ele não podia entrar naquele lugar, mas curado ele podia entrar. E ele entrou onde? No templo. Ele foi para lá, conviveu com aqueles lá e pôde adorar, louvar a Deus lá no templo. Às vezes nós temos atitudes assim, de um templo tão higienizado que algumas pessoas não deveriam entrar. E higienizado eu não estou falando no sentido da limpeza física. Nós temos outras formas de fazer a nossa seleção, de sermos seletivos de quem deva vir ou não frequentar a igreja. Versículo 9: todas as pessoas viram o que ia acontecer. Todas as pessoas. Aquele homem saiu gritando aos 4 cantos. Ele foi para o templo, ele falou, ele saiu para a rua, ele falou, ele saiu falando daqui. É a experiência do novo convertido. Quando você viveu essa experiência do primeiro amor, você se lembra de como você era. A gente fica até bem bobo, não é verdade? Fica bobo, a gente não sabe falar de outra coisa senão da nossa paixão, daquele momento, daquela maravilha. E é isso que o coxo estava vivendo. E ele vive dizendo para todo mundo. Ele sai cantando. E aí as pessoas vêm e as pessoas louvam. Vem ele andando e louvando a Deus. Último versículo. E as pessoas reconheceram: olha, esse daí é aquele que ficava na porta. Alguma coisa aconteceu na vida dele. Ele ficava sentado naquele lugar e alguma coisa aconteceu na vida dele. Eles ficaram assombrados. Podemos mudar mais um? Eu gostaria de fazer uma aplicação para nós nesta noite. Eu quero dizer para você, meu nome, nossos olhos são seletivos. Eu lembro quando minha esposa engravidou, foi depois de 15 anos de casado. Eu imagino, depois de 15 anos de casado, ela consegue engravidar. Era o nosso sonho. Gente, só que eu saía para a rua, parece que eu só via mulher grávida. Já aconteceu com você quando você está trocar de carro? Que você fala assim, eu queria tanto comprar. Aí parece que tem um monte de gente que tem o mesmo carro. A mente humana, ela é seletiva. Em determinados momentos nós não damos bola seletivamente, ou às vezes valorizamos demais seletivamente. Quer um outro texto bíblico que possa nos ajudar? O texto, quando Jesus conta uma historinha para ensinar um rapaz que veio fazer a seguinte pergunta: Senhor, o que eu faço para alcançar os céus? Jesus respondeu: cumpra a lei. O que a lei diz? Amar a Deus, amar ao próximo. Eu faço isso. Jesus falou: vai nessa força. Ele podia ter ido embora feliz, cantando, cantarolando, pulando. Qual é a pergunta dele? Quem é o meu próximo? E aí Jesus fala: senta que lá vem a história. E conta uma parábola, a parábola do bom samaritano, dizendo: olha, um homem
vinha caminhando, eles estavam na estrada, salteadores o pegaram, machucaram, ele ficou semi-morto. E daí a pouco passou alguém que era lá do templo, passou um crente firme lá do templo, só que quando viu, não viu direito, ou não viu como pessoa, passou de largo, foi embora. Daí a pouco veio outro, que era do ministério do louvor, é o levita lá, e vai descendo. Na hora que bate o olho, fala: dá a volta. Aí diz o texto que um samaritano, alguém que não era muito valorizado do ponto de vista religioso, considerado uma pessoa não grata pelos judeus, Jesus disse: esse homem foi lá, curou as feridas, colocou aquele que estava sendo morto em cima do animal, levou ele para a hospedaria, deu lá a oportunidade dele se recuperar um pouco, mas precisou ir embora e disse: olha, se precisar de mais alguma coisa, você pode cuidar dele, que quando eu voltar por aqui, eu te pago. E aí Jesus, ao invés de responder a pergunta do rapaz, que qual era mesmo? Quem é o meu próximo? Jesus não responde. Jesus faz outra pergunta. E qual é a pergunta que Jesus faz? Quem que foi o próximo daquele que caiu na mão dos salteadores? E aqui aquele moço responde: aquele que usou de misericórdia. Então não existe quem é o meu próximo, existe quem eu me faço próximo dele. Essa é a diferença. Porque às vezes próximo da ideia de ambiente geográfico. Ele está perto de mim, ele é o meu próximo. Na sociedade da tecnologia hoje, parece que inverteu. Os próximos geograficamente estão muito longe, porque os que estão muito longe geograficamente estão perto através dos nossos pequenos aparelhos de comunicação. E aí então, estar próximo depende de quem se coloca para aproximar-se do outro. Por isso, ter olhos sensíveis. Aqueles dois passaram de largo. Pedro e João passaram de largo muitas vezes, mas um milagre de Deus acontece primeiro nos olhos de Pedro e João. E quem sabe seja um milagre que nós precisamos de clamar: Senhor, dá-nos olhos sensíveis para ver pessoas que precisam de ser alcançadas pela Tua graça, mas que para nós já faz parte da paisagem. Pode ser dentro do nosso lar, alguém que a gente já perdeu a esperança e parece ser mais uma pessoa. Pode ser um vizinho, pode ser um colega de trabalho, pode ser pessoas com quem nós cruzamos. Eu não sei. Quem sabe você saiba mais. E se não se lembra, quem sabe o primeiro pedido é: Senhor, faça-me lembrar das pessoas que estão invisíveis a mim, ou que eu tenho tornado elas invisíveis. Eu quero enxergá-las e eu quero me transformar no próximo, na próxima deles. Presta atenção. Feche os seus olhos. Nossa igreja, depois de muitos anos, ela foi abençoada com um reconhecimento, que foi o reconhecimento da autonomia dela.
somos uma igreja autônoma. E esse tem sido um avanço no trabalho e na missão desta igreja. Glória ao nome do Senhor. E neste primeiro ano de autonomia, eu desejo do fundo do meu coração, primeira vez que estou vindo aqui pregar depois disso, é dizer para você, meu irmão e minha irmã, rogue para que o Senhor dê olhos sensíveis a você. Que da forma que eu tentei ilustrar aqui, você possa colocar o óculos do amor, mas não qualquer amor, do amor de Deus, que é capaz de lançar fora muita coisa, que é capaz de enxergar a pessoa verdadeiramente diante da sua necessidade. Rogue para que Deus dê intrepidez para você, intrepidez para falar, intrepidez para agir, que você tenha uma vida que possa mudar a leitura de outras pessoas. Eu creio piamente que a conversão dos nossos olhos, através das nossas atitudes, que podemos dizer a conversão das nossas mãos, estendidas aos necessitados, possa fazer com que os pés de muitas pessoas se convertam ao Senhor. Eu e você podemos dizer: Senhor, faça este milagre em mim, porque eu quero ser instrumento para que o milagre da conversão aconteça com muitos. Existem muitos símbolos na vida dos cristãos. Dentre eles, um dos símbolos é nos aproximar diante do altar de Deus. Eu gostaria de convidar você, se você assim desejar, a vir ao altar, juntamente comigo, porque eu também desejo ver os meus olhos curados, sarados, sensíveis. Se você assim desejar, de forma simbólica, não significa que a oração é mais forte no altar, mas de que nós estamos nos rendendo e dizendo: Senhor, eu quero este milagre na minha vida espiritual. Eu quero este milagre no meu ministério. Saia do teu lugar, vem ao altar e nós vamos orar juntos. Sabemos dos desafios missionários que temos, os desafios, Senhor, de realizarmos a tua missão neste mundo. Nós te pedimos: sensibiliza os nossos olhos, dá-nos uma visão sensível àqueles que necessitam de ser alcançados com a tua graça. Nós queremos enxergá-los, queremos vê-los verdadeiramente, compreender as suas necessidades, mas não só isso, queremos ter autoridade moral, autoridade espiritual, unção vinda dos céus, para estender as nossas mãos a essas pessoas e ajudá-las a se levantarem, a serem resgatadas, ó Deus, para uma vida contigo. E pela fé nós cremos que estas pessoas, tendo oportunidade, poderão decidir se
querem ou não receber a tua graça. Mas nós, Senhor, queremos fazer a nossa parte, lutar pelos resgates destas vidas e destas pessoas. Queremos como pessoa, queremos como família, queremos como igreja plantada neste bairro, queremos fazer a tua missão. Por isso oramos no nome de Jesus, no nome daquele que vive e reina para sempre. Amém e amém. Amém. Ide em paz, volte para o seu lugar, sabendo que é Deus que realiza uma obra na tua vida. Eu quero terminar com uma ilustração, dizendo para você, há uma ilustração que para mim ela é muito marcante. Ela se encontra num livro chamado Aconselhamento Pastoral, de Howard Clinton, que ele conta a história de um posto de salvamento. Havia numa certa costa marítima um posto de salvamento, e lá uma equipe muito boa em realizar a sua missão. E quando algum navio, algum barco naufragava, eles eram competentes para resgatar essas pessoas lá do mar. Mas numa determinada noite, salvando um navio muito grande, pessoas que experimentaram aquele cuidado, aquele salvamento, ficaram tão apaixonados por aquele posto que disseram: nós vamos ficar aqui, porque essa proposta de vida é muito boa. Só que foi passando o tempo, essas pessoas começaram a dizer: este posto é muito tosco, muito simples, chão batido. Vamos colocar um piso aqui no posto. Mas se vamos trocar o piso, precisamos fazer a parede nova. E aí como é que vai fazer isso se fizer uma nova laje? E lá vai e começa parede, piso, telhado. Mas espera aí, olha a nossa mobília. As pessoas chegam, ficam nessas macas frias. Vamos aqui construir alguns quartos com colchões, camas. E eles chegam num momento tão difícil: vamos fazer uma sala de estar, para que eles... E aí se envolveram tanto nesse projeto que não dava tempo de ir lá no mar resgatar as pessoas, porque a nossa tarefa aqui é muito grande. E aí eles propuseram contratar uma equipe, terceirizar este trabalho, este ministério. E aí começa uma discussão entre eles, porque alguns dizem: não, peraí, a nossa razão de ser é salvar as pessoas lá fora. Não, mas olha aqui nosso projeto. Não. E aquela briga na administração, na reunião deles, na assembleia, quando aqueles que tinham condições de sustentar tudo aquilo disseram: olha, nós estamos fazendo o melhor aqui. Se vocês estão interessados em ficar indo lá no mar, fazendo essas coisas, trazer aquele povo tudo molhado, que pisa aqui no carpete, faz as coisas, faz uma bagunça aqui nesse lugar, vocês saem daqui e vão montar o posto de vocês em outro lugar. E aí eles foram. Chegaram lá no outro lugar, montaram um posto simples, e as pessoas começaram a ser salvas. E de repente acontece a mesma coisa. Gente que gosta do projeto do posto e começa a vir e quer arrumar melhor o posto, quer cuidar do lugar onde as pessoas ficam, e dali a pouco assembleia, briga, separação. Se vocês querem ficar, sai daqui e monta outra. E assim foi acontecendo. Conta-se que naquela costa marítima hoje existem vários clubes
e nenhum posto de salvamento. Qualquer semelhança é mera coincidência. Deus te abençoe. Obrigado, pastor.